Quem será que manda melhor quando o assunto é investir nas bolsas de valores? Os homens ou as mulheres? Vamos conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, onde a gente conversa de assuntos como investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário e estratégias de internacionalização. São assuntos do interesse de quem quer ganhar dinheiro e não tem vergonha de admitir isso. Então, se você for uma dessas pessoas, considere se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar das nossas dicas. E por falar em se inscrever, uma curiosidade um tanto quanto peculiar é que apenas 10% do meu público é composto por mulheres. A cada 10 inscritos aqui, 9 são homens e 1 é mulher. Isso me chama a atenção porque se a gente for ver no mercado financeiro como um todo, que é um dos temas que a gente mais aborda aqui no canal, 24% das pessoas que investem são mulheres. Ou seja, tem um gap entre o público do meu canal e a quantidade de mulheres que investem aí de pelo menos 14%. Então eu acredito que a gente precisa mudar isso, né, pessoal? Se você for uma mulher e está assistindo aqui esse canal, então vamos melhorar essas estatísticas. Se inscreva aqui no canal. E se você for um homem, se desinscreve, que é para deixar o número mais parecido. Brincadeira, continue aqui inscrito, não faz isso. E aproveita também e já, além de continuar inscrito, clica no botão de gostei, porque esse vídeo eu vou estar aproveitando que essa semana a gente teve o Dia das Mulheres para conversar um pouco sobre uma polêmica. Quem é que investe melhor, as mulheres ou os homens? Então o que a gente vai fazer vai ser conversar um pouco sobre finanças comportamentais. Além disso, eu também quero trazer o caso curioso da Cathie Wood, que é uma gestora de fundos, que foi uma das poucas investidoras institucionais que conseguiu fazer dinheiro em 2020, em meio a toda aquela crise do lockdown. Mas começando pelas finanças comportamentais, então, o que os estudos têm apontado é que os homens tendem a ter uma postura mais arrojada e agressiva nos seus investimentos. Eles tendem a ter mais conforto na hora de tomar riscos em relação às mulheres, que em compensação tendem a ter mais medo de tomar riscos e por causa disso têm uma postura mais conservadora na hora de investir no mercado financeiro. Isso não quer dizer que as mulheres são inseguras na hora de investir, apenas que elas não têm um grau de confiança excessivo que pode inclusive muitas vezes ser até prejudicial no mundo dos investimentos, coisa que os homens, por sua vez, têm uma tendência maior a ter. Diga-se de passagem, eu sou uma dessas pessoas que tem essa tendência de ter um excesso de confiança na hora de investir. Então, o meu maior desafio nas bolsas de valores não é ter que tomar mais risco. Eu me sinto confortável com risco. Na verdade, eu tenho que sempre me policiar para não correr um risco muito alto aí e não fazer loucuras com o meu patrimônio. Mas eu devo confessar, eu tenho tido bastante sucesso aí de conseguir investir de forma racional e controlar esses meus anseios instintivos, se a gente pode chamá-los assim. Mas isso é outra conversa. Vamos voltar aqui a essa dicotomia entre a forma de investir dos homens e a forma das mulheres. E o principal estudo que analisou isso foi feito entre 1991 e 1997. E ele mostrou que as mulheres tendem a preferir investimentos em empresas aí mais consolidadas, como por exemplo as blue chips, empresas mais robustas, ao passo que os homens, por sua vez, eles tendem a preferir empresas aí menos consolidadas, as small caps, com maior volatilidade. Além disso, os homens tendem a confiar mais no seu potencial de escolher boas empresas e a não querer procurar tanto aí o conselho de profissionais, ao passo que as mulheres elas tendem a preferir escutar o que os profissionais têm ali e sugerir na hora de fazer os seus investimentos. Ou seja, esse estudo mostrou de forma numérica aquilo que as finanças comportamentais já vinham apontando, que os homens, pela sua própria natureza e por tender a correr mais risco, eles também tendem a investir de forma mais arrojada, enquanto que as mulheres tendem a investir de forma mais conservadora. E aí muita gente vai pensar, bem, se os homens tendem a investir de forma mais arrojada e a tomar mais risco, Guilherme, então isso quer dizer que eles também vão ter uma performance superior à das mulheres, afinal, elas estão tomando menos riscos, então os resultados também tendem a ser menores. Bom, e esse raciocínio até que faz algum sentido, uma vez que no mercado financeiro, se a gente for olhar de forma genérica e até certo ponto, o tanto que você tem de risco que você corre determina aí o tanto que você pode auferir nos seus retornos nesses seus investimentos.
Mas a segunda parte aí dessa equação é que se você está correndo muito risco, isso significa que ou você vai ter um retorno muito alto ou você não vai ter nenhum retorno. E se o risco é elevado, um dos fatores disso é justamente porque tem uma chance maior de você não ter esse retorno. Maior, eu digo, do que no caso de quem corre menos risco. Então, na prática, entre todos aqueles que têm perfil mais arrojado na hora de investir, a gente vai ter alguns poucos que ganham muito aí nos seus investimentos, um resultado realmente superior ao da média dos investidores, e a gente vai ter uma maioria que tem resultados que não são tão bons assim, para dizer o mínimo. Comparando com uma prova de triatlon, o investidor mais agressivo é aquele que, das duas uma, ou vai ter uma performance excepcional e vai ganhar de todo mundo e ficar nas primeiras posições, ou vai acabar se antecipando e queimando a largada e aí vai ficar em últimas posições. Ao passo que o investidor conservador, por sua vez, ele tende a não ficar nem em último nem em primeiro, mas ele vai ter um resultado bastante satisfatório, ele vai conseguir terminar essa prova de triatlon de forma saudável e provavelmente acima da média da maioria do resultado das pessoas que não estão aí nesses extremos. Então, para surpresa de muita gente, quem tem um perfil mais conservador na hora de investir, prefere optar por empresas mais sólidas e não se expor tanto à volatilidade, no grosso das pessoas, costuma ter resultados superiores do que aqueles que têm um perfil mais arrojado, buscam volatilidade e buscam correr mais riscos. Diga-se de passagem, eu já falei um pouco mais sobre isso, sobre esse conceito que parece até um tanto quanto contra-intuitivo em um outro vídeo em que eu falei sobre investir de forma ativa e investir de forma passiva, falei as diferenças e falei o que costuma ser mais indicado para cada pessoa. Esse vídeo é muito importante que você assista também, eu vou deixá-lo aqui no izinho. Mas voltando para o ponto de hoje, o fato é que, ora, uma vez que as mulheres elas costumam ter perfil mais conservador na hora de investir, e uma vez que quem tem esse perfil entre o grosso da população costuma ter uma performance melhor do que quem tem o perfil agressivo, isso significa que as mulheres também tendem a performar melhor do que os homens. E se essa conclusão lógica já não bastasse, os estudos também vão nessa linha. Segundo esse estudo realizado pela Fidelity, as mulheres têm uma rentabilidade média 0,4% superior à rentabilidade média dos homens quando o assunto é investimento no mercado financeiro. Além disso, as mulheres também tendem a poupar mais do que os homens. Segundo os estudos, que é bom enfatizar, não foram realizados no Brasil, as mulheres tendem a poupar em média 9% do que elas ganham de salário, ao passo que os homens, por sua vez, tendem a poupar apenas 8,6%. Essa diferença aí, o fato das mulheres serem mais conservadoras na hora de investir e pouparem mais do que os homens, faz com que elas consigam seguir com mais facilidade as duas principais regras do mestre Warren Buffett. A primeira delas, que diz que você jamais deve perder dinheiro nas bolsas de valores, e a segunda regra, que diz que você jamais deve se esquecer da primeira regra. Mas será que não tem homens que já são naturalmente mais conservadores no seu perfil de investidor, ou ainda que não tem mulheres que já são naturalmente mais arrojadas, que gostam de tomar mais riscos? Bom, é claro que tem. Esses estudos eles mostram apenas um comportamento de massa, uma média, mas eles não refletem as individualidades de cada investidor. E um caso bastante instigante de uma mulher que foge desse padrão de ter perfil conservador e tem um perfil, inclusive, bastante agressivo e arrojado nos seus investimentos é o da Cathie Woods, que é a gestora da ARK Invest e que tem um fundo muito famoso listado em bolsa, um ETF, que é o ARKK. Esse fundo ficou famoso porque ele teve uma performance extraordinária em 2020, uma performance de 152%, em um ano em que a maior parte dos investidores institucionais acabou perdendo dinheiro. E ela conseguiu fazer isso investindo apenas em empresas de alto risco. Mas o negócio dela, então, é justamente investir em empresas inovadoras, empresas aí que trabalham com sequenciamento de DNA, com tecnologia da informação, com robótica, com blockchain e por aí vai. Tudo que elas acreditam que é inovador, ela investe em pesquisa
em desenvolvimento e nas próprias empresas. Eu já participei, como advogado, de alguma das principais rodadas de investimento em startups aqui no Brasil, sempre representando os investidores anjos, as aceleradoras, os fundos de investimento. E aí, esses players, eles costumam investir, sei lá, em 10, em 15 empresas por rodada. E dessas 10, 15, algumas delas vão quebrar nos próximos anos, algumas delas não vão sair muito do lugar, mas vai ter uma ou duas que vão simplesmente explodir, vão virar unicórnio, vão ficar gigante e que vão pagar o prejuízo que os investidores tiveram nas todas outras que não prosperaram. E é mais ou menos esse o perfil que a Cathie Woods também gosta de buscar. E esse é um tipo de investimento de altíssimo risco. É um tiro certo para 10 errados, digamos assim. Mas foi o que fez com que ela tivesse esse resultado excepcional. Só que eu, pessoalmente, eu mesmo tendo um perfil também mais arrojado, eu discordo um pouco aí das empresas que ela investe. Eu jamais botaria a minha grana no fundo dela, principalmente por causa da posição que ela tem em Tesla. Tá bom, eu reconheço, isso aí foi o que fez com que ela tivesse essa performance extraordinária. Mas na minha perspectiva, a Tesla, seja uma empresa boa ou não, tanto faz, o fato é que eu acredito que o preço dela está muito alto em relação aos seus fundamentos. E a minha opinião é que ainda que a Tesla suba 10.000% na minha cara, eu prefiro ficar de fora do que pagar caro. O meu objetivo aqui é comprar Ferrari por preço de Fusca. E tudo que eu não posso fazer é correr o risco de comprar um Fusca pagando o preço de Ferrari. Tá bom que para mim a Tesla é mais uma Mercedes, mas a analogia continua válida. E se você quer entender melhor qual que é a minha posição na Tesla, então assiste o vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, em algum lugar da tela, e também na tela final desse vídeo, porque por hoje a gente vai ficando por aqui. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos, nem assessoria de nada, é apenas para fins de entretenimento. Um abraço e até a próxima!